na tua serva o frescor, a novidade, um pão fresco, a palavra que eu sei vai de encontro aos anseios e às necessidades dos teus filhos, que hoje vieram para buscar a tua face, e que ela brilhe a tua luz, e as palavras dela sejam como espadas, cortantes, poderosas, que ela possa revelar a corações aqui o Senhor da vida, e que Ele, através dela, transborde vida e alcance a todos, nos deixando ser transformados. Toca com o teu sobrenatural a vida de muitos aqui, Senhor, e que saiamos daqui hoje animados no Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Prega bem, hein? Bom dia para todos, uma alegria estar com vocês. Geralmente eu estou lá em cima, no Ministério Infantil, ajudando com a criançada, e é muito bom ver carinhas novas, pessoas que eu estou vendo pela primeira vez, alguns que eu não vi há algum tempo e estão aqui nos visitando, estou muito feliz. E hoje eu tenho um assunto delicado, sensível. O tema da minha palavra esta manhã é Entendendo a Depressão. Como eu creio que você sabe, além de pastor, eu sou psicóloga, eu atendo em consultório, já há mais de 30 anos que eu trabalho na minha área. E, gente, a depressão não é uma coisa nova. A depressão, ela sempre existiu. E eu vou explicar tudo isso, mas nos últimos tempos, a gente tem visto isso se agravar. Eu tenho recebido tantos casos não só de depressão, mas daquilo que é chamado agora, o termo moderno é síndrome de burnout. Eu vou explicar também o que é. Gente esgotada, gente queimada. E o curioso é que a gente vive numa cultura que é obcecada pela felicidade. Vocês já viram isso? Na rede social está todo mundo lindo, todo mundo mostrando o que comeu, o que ganhou, que está viajando, que está, né? Todo mundo bonito, todo mundo tirando selfie. Só que, por que tanta gente corre atrás da felicidade, todo mundo querendo, né, mostrar toda essa coisa, né, maravilhosa, e glória a Deus, porque a gente tem muita coisa maravilhosa e boa para mostrar, mas a gente vê esse contraste de, nos bastidores, uma profunda tristeza. Então, em primeiro lugar, quero dizer para vocês que a depressão não é algo novo, como eu disse, o termo é moderno. Se você abrir a Bíblia, você não vai achar o termo depressão. Mas a depressão sempre existiu. A gente vê profetas que estão em depressão. A gente vê Elias, lá em 1 Reis, eu não vou abrir agora, mas fica de lição de casa. Dá uma olhadinha em 1 Reis, capítulo 17, 18, 19... Elias, depois de ter vencido os 400 profetas de Baal, depois de ter tido uma vitória estrondosa, maravilhosa, extraordinária, ele se enfia numa caverna e ele pede a morte. Ele fala que quer morrer. E aí vou deixar para você ver em casa o que acontece. Deus envia socorro, Deus manda os anjos, ele é alimentado. E é interessante isso, porque a depressão, ela envolve aspectos físicos, emocionais e espirituais. Por quê, gente? Didaticamente, a gente separa espírito de alma de corpo. Mas fala sério, gente, onde acaba o corpo e começa a alma? Onde acaba a alma e começa o espírito? Está tudo junto, a gente é um ser inteiro. A gente usa esses termos para explicar. Então, a depressão é um assunto que tem que ser tratado integralmente. Não dá para dizer, não, né? Simplificar, falar assim, não, isso é demônio. Vai lá, vai fazer libertação. Então, às vezes, por falta de entendimento, a gente acaba sendo simplista, reducionista, acaba minimizando a dor do outro. E eu sinto que, mais do que nunca, a igreja como um todo precisa entender o que é a depressão, para que nós possamos ter resposta e dar resposta a uma sociedade que sofre. Porque nunca houve tantos índices de depressão, gente.
no mundo inteiro. As estatísticas são assombrosas. O que tem de gente sendo afastada do trabalho por causa de depressão é impressionante. Mas eu quero começar definindo depressão, porque depressão é diferente de tristeza. A tristeza é um dos componentes da depressão. A tristeza, todo mundo sabe o que é. Você tem uma perda, um luto, uma decepção, uma traição. Acontece alguma coisa que você se chateia. Você fica triste, dói. Mas é algo que passa. Pode levar mais tempo, pode levar menos tempo, mas passa e faz parte da vida, certo? Todo mundo aqui passa. Aqui não tem ninguém que é diferente de ninguém. Só muda, né, aonde dói o dedinho do pé do sapato. Mas todo mundo sabe das suas dores, das suas tristezas, das suas aflições. Jesus nos disse isso. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E eu vou dar vitória, amém? Ele nos prometeu a vitória. Mas ele não falou que ia ser piquenique. E isso é muito sério, porque às vezes a pessoa vem para Cristo, se converte, acha que todos os problemas dela vão ser resolvidos. E isso é uma fantasia, gente. A gente vive num planeta que é caído. Aqui tem doença, tem problema, tem mosquito da dengue, ninguém está livre de ser picado, é ou não é? A Bíblia diz que o sol nasce sobre justos e injustos. E a verdade, gente, é que ninguém aqui é imune à tragédia. Ninguém. Coisas ruins acontecem com pessoas boas e más, com pessoas cristãs e não cristãs. E a gente tem que ter maturidade para entender isso. Então, a tristeza bate na porta de todo mundo. Efésios 6 diz que nós estamos que estar preparados e firmes para enfrentar o dia mau. Porque o dia mau vem, gente. O dia mau vem de diferentes maneiras. Mas a gente tem que estar firme na rocha. Preparado e estruturado. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Ajudar vocês a entender e nós estarmos fortalecidos para enfrentar qualquer coisa que venha sobre nós, na certeza de que o Senhor não nos dará nada além daquilo que a gente pode suportar. Amém? E na certeza também de que seja qual for a situação, nós vamos sair mais fortes. Amém? Essa é a vontade do Senhor. Então, queridos, a tristeza bate na porta de todo mundo. Ela é um dos componentes da depressão. Já a depressão, a própria palavra já traz uma definição, né? Você está andando pela vida, de repente tem um buraco, que não é uma valeta, gente. A depressão é aquele poço sem fundo. É aquela situação que você não vê saída. E eu estou dizendo você, mas talvez a maior parte aqui, embora algumas estatísticas digam que em São Paulo, 40% das pessoas, pelo menos, já passou por algum episódio depressivo. Mas quem nunca passou por uma depressão, não sabe o que é e tende a desqualificar isso. Ah, que é isso? É frescura. Vai orar mais. Vai trabalhar. Levanta. Que é isso? Vai jejuar. Vai orar. Vai. Né? Ah, ou então fala assim, isso é coisa de gente fraca. Será que é? Eu estava assistindo agora a uma entrevista que o Ricardo Boechat, que faleceu segunda-feira passada, deu. Ele, recentemente, alguns anos atrás, estava bem, mas ele começou a se sentir esgotado, cansado, triste. Um belo dia ele estava em Nova York, uma cidade que ele amava, com a esposa. Ele não tinha vontade de fazer nada. Não tinha vontade de ir no museu, não tinha coisas que ele sempre gostou de fazer. Ele perdeu totalmente. Ele não tinha vontade de nada. Diz que a única coisa que ele queria fazer era beber.
Porque quando ele bebia, na hora do jantar ali, durante algumas horas, ele anestesiava aquela dor que ele sentia, para depois aquela dor voltar ainda mais forte. E ele não tinha um motivo externo, ele não conseguia localizar. E essa é uma característica da depressão. Gente, a tristeza, ela tem um motivo. Muitas vezes uma circunstância externa, alguma coisa de fora. Já a depressão não precisa de motivo externo nenhum. No caso dele, não havia acontecido nada. Mas ele não tinha mais vontade de coisa alguma. Não tinha vontade de coisas que ele fazia, como trabalhar, estar com as pessoas. Tudo que ele gostava, de repente, passou a não ter mais graça nenhuma. Até que um dia, dando uma entrevista para um colega, ele tem, no ar, ao vivo, uma crise de choro. Gente, o Ricardo Boechat. Aí, na hora, ligam para o médico, porque todo mundo entra em pânico. Né? O médico mandou ele para um psiquiatra, ele fez tratamento, e ele veio a público para contar isso, para declarar que qualquer pessoa pode ter um episódio depressivo ao longo da vida. Tá? Ele nunca tinha tido, e segundo ele conta na entrevista, ele também não sabe de ninguém da família dele que tenha tido depressão. Por quê? Dos componentes da depressão, na parte física, é que há, em alguns casos, um componente genético, especialmente na depressão grave de nível 3. Porque existem 3 níveis de depressão: leve, moderada e severa. Em geral, nesse grau 3 principalmente, existe componentes genéticos, existe mais gente, se você olhar na família, que passou por depressão, ainda que isso não tenha sido diagnosticado. Tá? No caso dele, ele diz que ele desconhecia isso. Ele fez tratamento e ele, superou. Mas eu estou trazendo isso para responder já uma das perguntas: qualquer pessoa pode passar por uma crise de depressão? Sim, qualquer pessoa pode, ainda que você nunca tenha passado. Não é frescura, não é fraqueza, não é falta de fé. E por que eu estou contando isso? Porque às vezes nós crentes somos cruéis com as pessoas. Isso vai orar, vai jejuar, vai não sei o quê, vai fazer aquelas coisas simplistas, né? Quando o que a pessoa precisa é ser acolhida, é ser recebida e procurar ajuda. Porque o depressivo tende a se isolar, gente. A característica da depressão é que é a falta de esperança total, é um sentimento de desamparo. É a sensação de que não tem ninguém no mundo que vai te tirar desse buraco. E às vezes a pessoa acha que nem Deus, tá? Porque já tentou tudo, alguns já tentaram tudo, gente. Médico, remédio, terapia, tudo isso ajuda. Mas na depressão de grau 3, uma depressão severa, ela pode levar ao suicídio. E o suicídio, gente, não é que a pessoa quer acabar com a vida. A pessoa, ela quer acabar com a dor. Viver se tornou uma dor tão insuportável que a pessoa não aguenta mais. E às vezes a pessoa é cristã. Só que ela não sabe aonde bater, onde procurar ajuda. E nós precisamos ajudar pessoas que sofrem e entender, porque existem sinais. Existem sinais. Um cansaço profundo que nunca passa, uma fadiga, o desinteresse pelas atividades do dia a dia, o desinteresse por coisas que você gostava antes. Aquela tristeza que não passa, que de repente dura uma semana, um mês, um ano. A característica da depressão é aquela coisa comprida. Não é uma coisa como não é uma tristeza pontual, gente. Aquilo não acaba.
E você vê nos Salmos Davi falando isso, ó, porque estás abatido a minha alma, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Porque outra característica é a falta de esperança. Então, a depressão, ela envolve aspectos físicos, a pessoa, ela adoece. A depressão é uma doença, gente, que é diagnosticada pela Organização Mundial de Saúde. Tá? Tem uma parte física, tem uma parte emocional, porque a pessoa começa a se isolar. E hoje a gente vê muita gente sendo afastada do trabalho com o que é chamado síndrome de burnout. O que é? É um esgotamento, por quê? Por causa das pressões. Cobrança em cima de cobrança, tem que dar resultado, às vezes uma chefia que pressiona, que cobra demais, enfim. Essa pessoa vai perdendo interesse, e o que pode acontecer é que de um momento para o outro pode ter alguma coisa semelhante a uma crise de pânico. Começa a transpirar a mão, fecha aqui a garganta, de repente não consegue nem entrar no escritório. Isso tem acontecido. E, gente, a sensação que a pessoa tem é de morte iminente, é horrível. Agora, vai explicar para alguém uma coisa dessa? A pessoa normalmente se tranca no banheiro, fica lá em pânico. Né? Quanta gente será que às vezes não está passando por algo semelhante? Enfim, dependendo do caso, a pessoa precisa de uma ajuda integral, ela precisa de um psiquiatra em alguns casos. E, gente, procurar um médico e tomar remédio não é falta de fé. Claro que se você está experimentando isso, hoje mesmo nós vamos ter a oportunidade de orar juntos. Nós cremos no poder de Deus, nós cremos num Deus que faz maravilhas. Gente, Deus é Deus, Ele pode curar qualquer coisa. Mas não há vergonha em procurar um médico, em pedir ajuda e em tomar uma medicação, seja ela qual for. Pode ajudar e te pelo menos anestesiar os sintomas para te ajudar a sair de uma crise. Então, a gente tem que quebrar esses preconceitos, gente. A ciência existe para nos dar. Deus criou a ciência também. A boa ciência e tudo isso que a gente vê aí. Então, a gente não pode ser preconceituoso. Porque se a pessoa, dependendo do remédio que a pessoa toma, é faixa preta. E olha para o outro como se o outro fosse um esquisito. Gente, ninguém está livre. Ué, se você tiver uma cárie no dente, né? Você fala assim, vai orar? Vai jejuar? É falta de fé? Se você quebra a perna. Mas depressão? Gente, sabe o que acontece? Muitas vezes, substâncias químicas do nosso cérebro estão em desequilíbrio. Por exemplo, o transtorno bipolar, que a pessoa ela tem fases de mania e fases de depressão. Na época de mania, ela fica eufórica, faz tudo demais, gasta demais, tem toda a energia, fala demais, está super acelerada. E na fase de depressão, cai. Tudo é horrível, ninguém presta, o mundo é mau, todos os pensamentos são negativos. Com sais de lítio, que é uma das medicações usadas, esses altos e baixos podem ser regulados e essa pessoa ter uma conduta mais estável. É o único tratamento? Não. Uma terapia vai ajudar. E é claro que se essa pessoa se apegar no Senhor, puxa vida, daqui a pouco ela trabalha, pode ser que ela faça um desmame da medicação. Isso é outra coisa importante, porque os crentes, por causa do preconceito, às vezes jogam a medicação fora, sem conversar com o médico, sem falar com o psiquiatra, porque acha que é falta de fé, e daqui a pouco está de novo no buraco, e às vezes o buraco é maior do que o anterior. Então a gente não pode. Então temos que jogar esses preconceitos fora.
E orar, porque Deus é poderoso para usar um médico, para usar uma medicação, assim como Deus pode usar o pastor, qualquer um de nós aqui, para abençoar. Porque se você tem o Espírito de Deus, Jeová Rafa, o médico dos médicos, habita em você, amém? Mas nós não podemos ser preconceituosos, nós temos que ser sensíveis. E temos que dispor de tudo que Deus colocou para nos ajudar. Então, muitas vezes a pessoa precisa de ajuda médica. Ela deve ser orientada. A terapia pode ajudar. Por quê? Para que essa pessoa seja fortalecida, para que ela não se isole, para que ela consiga se estruturar e lidar com o seu dia a dia. Para trabalhar traumas, mágoas, perdão, sentimento de culpa. Porque atrás da depressão existe um outro componente. Além da tristeza, muitas vezes o que existe é uma raiva mal resolvida. E raiva, gente, é um sentimento que ele não é religiosamente bem aceito, né? A gente não gosta de admitir que a gente tem raiva. E às vezes a gente joga sentimentos lá para o fundo do baú. Não, eu já perdoei. O crente é doido para falar isso, eu já perdoei. Mas se o fulano vai, eu não vou. Né? Eu já perdoei. E às vezes o perdão não é só perdoar o outro. Às vezes nós não conseguimos nos perdoar por alguma coisa do passado. O sentimento de culpa muitas vezes é um outro sentimento da depressão. E se a gente não acolhe e ajuda a pessoa, né, se às vezes a gente é insensível, não, vai orar mais, né, o outro que já está se sentindo mal, ainda se sente culpado por estar se sentindo mal. Olha que loucura, né? Então você vai ver, às vezes em vez da gente tirar a pessoa, a gente empurra a pessoa mais para o poço ainda. Então, queridos, as pessoas têm que ser acolhidas, têm que ser ouvidas, têm que ser recebidas. Sabe, elas não são mais fracas. Elas estão passando por um vale da sombra da morte. Eu creio que, entre outras coisas, o vale da sombra da morte, do Salmo 23, pode ser comparado também a uma crise assim. Né? Existem espíritos malignos? É claro que existe. Porque onde há opressão, muitas vezes essa pessoa está cercada, né, de espíritos malignos, mas dar uma resposta, mandar para a libertação, ou falar qualquer coisa assim, não vai ajudar e nem resolver. Claro, muitas vezes existem causas espirituais, envolvimentos que a pessoa teve no passado, que precisam ser quebrados ou renunciados. E eu nem vou entrar nesse mérito aqui hoje. Mas não é só isso, entenda, nós somos seres inteiros. E a abordagem de ajuda tem que ser holística, tem que ser inteira. Nós não podemos ser simplistas. Então, qualquer pessoa pode passar. Na Bíblia a gente vê várias, né, Davi, em alguns momentos, a gente vê o profeta Elias, a gente vê, e nós não estamos imunes a isso. Ao longo da história, gente, nós vemos tantas pessoas que passaram, né? Eu estava vendo até uma lista, é que no Brasil não tem muita estatística. Abraham Lincoln era depressivo, Fernando Pessoa, muitos artistas, muitos poetas. E é interessante porque pessoas depressivas geralmente são pessoas muito profundas, sabia? Porque muitas vezes o isolamento, a dor, faz com que a pessoa se torne mais sensível à dor do outro. Então você vê Van Gogh, né, que cometeu suicídio, né, um grau de depressão nível 3, severa. Né? Então você vê pessoas que são sensíveis, que são artistas, gênios alguns deles, pessoas que se voltam para dentro de si buscando os recursos. Mas, felizmente, nós temos um Deus. Né? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, gente? E a depressão, eu acho que essa frase é bem isso. Da onde me virá o socorro? Tem gente que já tentou tudo, já procurou tudo, gente, e não sabe para onde ir. Mas eu creio que nós, em Cristo, somos a resposta para esse mundo que sofre, para pessoas que sofrem. Né? Enfim, queridos, algumas pessoas são mais sensíveis do que outras, ou mais
propensas? Eu vou dizer que sim, por quê? Porque pode haver causas genéticas e porque também muitas vezes uma infância difícil, onde a criança sofreu situações de abandono, de desamparo, de conflito, traumas, tá? Fazem com que essa criança, que ela está começando a conhecer a vida e o mundo, já cresça com pensamentos negativos, crendo que a vida não é boa, que o mundo não é bom, que as pessoas são perigosas e que eu tenho que estar sempre me defendendo, porque eu não sei de onde é que vai vir o tiro. Né? Crianças que vivem em lares onde há desajuste, onde há confusão, onde há briga constante. Não são todas as crianças, lembra, pode haver um componente genético que vai agravando. Vocês entendem que tem agravantes? Tá? Por isso, desde a gravidez, a grávida já tem que se sentir segura, amada, amparada. Aquele bebezinho no ventre já tem que se sentir acolhido. A criança, gente, as mulheres têm que ser amparadas, maridos. A criança que vê que a mãe está feliz, segura, né? A criança, ela se vê no rosto da mãe. A mãe contente faz ela achar que, puxa, a vida é boa, Deus é bom. Mas uma casa onde tem conflito, onde tem abandono, onde tem desamparo, essa criança já não sabe muito bem para onde correr. E por isso também é muito importante a gente levar a criança para a igreja desde cedo, porque ela precisa saber, da mais tenra idade, de que existe um Deus que é soberano, que ela nunca está sozinha, que como diz o Salmo 27, ainda que o teu pai e a tua mãe te desamparem, o Senhor diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, eu sou contigo todos os dias da sua vida. Esse Deus onipotente, suficiente, todo-poderoso, tem que ser apresentado para uma criança desde bebê, porque pais falham, os pais erram, as mães erram, divórcios acontecem, falências, dores, perdas, lutos, tudo isso faz parte da vida, gente. Mas uma criança que é apresentada a Deus desde cedo, que conhece um Deus forte, ela sabe aonde se refugiar e para onde correr. Levar a criança para a escola dominical. Gente, escola dominical, nós não somos babá de criança. Nós não estamos lá para tomar conta deles enquanto vocês estão aqui. Nós queremos mostrar e ensinar quem é Deus para essas crianças e como elas podem se relacionar com Ele. Um Deus que é amigo, um Deus que é próximo, um Deus que pai falha, mãe falha, professor erra, a gente sofre bullying na vida. Isso acontece, gente. Não dá para pôr filho em redoma, mas dá para apresentar Deus para eles. A gente só está aqui com eles uma vez por semana, é muito pouco, mas já é alguma coisa. Então, se você tem o seu filho, seu sobrinho, seu neto, traga para estar com a gente. Tá? Uma criança tem que ser apresentada a Deus. E alguns de nós carregam traumas, carregam uma infância difícil, carregam situações não resolvidas ou mal resolvidas. E isso, às vezes, vai estourar na idade adulta, tempos depois, com um gatilho de uma situação que às vezes não tem nada a ver. Pode ser um divórcio, pode ser até uma menopausa, porque na menopausa os hormônios entram todos em revolução. E mesmo aquela que está bem estruturadinha, que acha que está bem, né? Eu acho que se aplica a menopausa, né, meninas? Aquela que está de pé, cuide para que não caia, porque é um período difícil. Né, que você quer chutar o gato, morder o cachorro, jogar o marido no lixo, se não tomar cuidado. Só que isso acontece, isso faz parte da vida, gente. A gente é gente, ninguém aqui é super-homem, super-mulher. Agora estou em crise. Líder! Gente, a quantidade de líder, pastores, que estão cometendo suicídio. Vocês têm visto isso? Alguém vê receber WhatsApp aqui? E aí, se você olha, você fala, gente, mas o fulano, sabe, ele vai no banheiro igual a você, ele tem dor de barriga igual a você, ele sofre igual a você. Não é porque a gente está aqui na frente que a gente é diferente, nem melhor. Só que tem uma diferença.
A gente às vezes não consegue abrir o coração com ninguém, tá? Não dá. Porque vai que eu conto para você o problema que eu estou passando e você fala, ai, a pastora, e desmaia. Ou então fala assim, a pastora, hein? Aham. Mas você vai abrir teu coração com quem? Mas nós deveríamos ter, nós pastores deveríamos ter grupo de apoio, sabe? Que nem americano tem muito, tudo eles têm grupo de apoio, né? Grupo de apoio daqueles que tiveram o pirulito roubado na infância. Já viu isso em filme, seriado americano? Eles têm grupo de apoio para tudo, né? Nós não. A gente tem a ANA no Brasil. Tem agora, tem outros grupos, felizmente já tem. Mas a gente não tem com quem compartilhar a dor. Aí a gente engole, se isola e aquilo estoura numa doença física, muitas vezes, uma gastrite, alguma ite. Gente, muitos de nós estão sozinhos. Gente, nós não podemos andar sozinhos. Deus não fez a gente para andar só. Eclesiastes diz que é melhor serem dois do que um. Um ajuda o outro, quando um cai, porque a Bíblia diz que a gente cai. Ninguém aqui está livre de cair. Ninguém aqui está livre de errar e nem de pecar. Quando um cai, o outro faz o quê? Vai lá e... É isso que a Bíblia fala? Haha! Pastora Jane, nunca que eu podia esperar uma dessa de você. Você, hein? Pastora, hein? Falava aqui no microfone e... Gente, às vezes é assim que a gente reage com o líder. Com filho de líder. Filho de líder, então, gente, filho de líder é uma vitrine horrorosa, viu? Porque está todo mundo de olho, né? Se tiver algum deslize, Eu estava vendo, gente, sabe o Rick Warren? Que é um pastor que tem um monte de livros escritos. O filho dele se suicidou. Ele sofria de depressão desde a infância. Cometeu suicídio, já fazem alguns anos. Estava na igreja. O que eu quero dizer, queridos? Nenhum de nós é imune à tragédia. Tragédias acontecem com todas as pessoas. Lutos, perdas, traições, divórcio, problema, gente. Acontece. Mas existe um Deus que reina e que é todo-poderoso. Gente, se eu falar para vocês, e eu estou falando de depressão, não estou só como psicóloga, não, gente. Talvez se você nunca passou por um episódio depressivo, você conheça alguém. Minha mãe sofria de depressão. Eu passei a minha infância vendo minha mãe deitada numa cama. Passava o dia inteiro, ela não trocava de roupa. Sabe qual era o meu sonho quando eu era criança? Era ver minha mãe feliz. Gente, o dia que ela se arrumava, e era raro, era só para ir ao médico. Gente, minha alegria, ver ela arrumada, pintada, com bijuteria, porque eu nunca via isso. A infância toda eu vi, quem cuidava da gente era minha tia, que levava comida para a gente. E quem tem um familiar com depressão, sabe a dor que é. Então, queridos, é uma doença que precisa de tratamento, precisa de ajuda, precisa de amparo, precisa de amor. E aqueles que estão em volta também precisam de ajuda, porque uma das características de quem está em volta, a gente se sente muito impotente. Tudo que a gente quer é ver essa pessoa feliz. E a gente sabe que a gente não consegue. Porque a verdade, gente, é que ninguém é capaz de fazer o outro feliz. Você sabia disso? Você pode fazer coisas boas pelo outro. Mas ficar bem e feliz é alguma coisa que você com Deus precisa. Precisa encontrar motivação para viver. E uma das coisas que acompanha a depressão é isso. A pessoa ela não tem motivação para viver. Ela não tem alegria para acordar de manhã. Pelo contrário, cada dia é uma agonia. Aí quer ficar no quarto, com a janela fechada de preferência. E tem muita gente aí fechado, vendo maratona de seriado, que refugiando no Netflix.
Sabe? Não é por aí, gente. Não é por aí. Em Deus a resposta. No corpo de Cristo a solução. Nós somos os pés, as mãos, a boca de Deus na terra. A boa nova, gente, é Jesus salva. Jesus cura. E além de tudo, Jesus está em mim. Jesus está aqui. Porque não adianta a gente pregar e não estender a mão. E não dar acolhimento para quem está sofrendo. Então nós precisamos ser sensíveis, gente. É por isso que eu estou aqui, porque eu tenho visto muita gente sofrer. Muita gente sofrendo. E creio que Deus é poderoso para nos libertar. Eu já tive experiências incríveis de cura, gente. Tantos testemunhos. Né? Desde cura física na minha vida, na vida de outros, até cura de depressão. Eu já entrei nessa igreja aqui, gente, de um jeito que eu falei, meu Deus, para onde eu vou? O que eu faço? Me lembro um culto de quarta-feira que eu entrei aqui, eu estava naquele canto, eu me lembro que eu estava naquele canto, porque eu me lembro que eu olhava o telão, e ali aconteceu algo extraordinário. Ninguém pregou nada, ninguém falou nada, ninguém nem orou por mim. Eu estava durante o louvor, adorando. Tinha acontecido uma coisa muito terrível, que não cabe aqui. Mas eu me lembro que eu olhei e eu falei, Deus, eu entrego essa dor. Eu entrego o que aconteceu. Eu não sei como lidar com isso. Eu não sei para onde correr. Eu não sei quem pode me ajudar. Mas eu te entrego essa dor. Eu te entrego. E eu me lembro que durante o louvor, gente, eu não sei explicar. Algo aconteceu. Sabe, eu senti como se alguém arrancasse do meu coração aquela dor, como quem arranca uma erva daninha da terra. Sabe, você já teve essa experiência de tirar uma planta que... Eu senti isso, sabe, eu senti que era uma raiz. E é interessante isso, porque a Bíblia fala de raiz de amargura. E fala que a raiz de amargura contamina. Por que contamina? Se eu estiver amargurada, eu vou chegar e vou falar, você viu? Você viu o que a Gabi fez? A Gabi fez isso comigo. E daqui a pouco você está contaminado e com raiva da Gabi. Aí daqui a pouco eu encosto em outro. Você viu? Às vezes eu não preciso nem falar. Você fala da Gabi. E eu falo assim, você não sabe o que ela fez comigo. Você não sabe o que aconteceu. Ó. Percebe? Vai contaminando. A raiz de amargura contamina. Se você tem um problema com alguém, querido, resolva. A Bíblia diz assim, você tem problema com alguém? Vai entre você e ele. Não chama o bispo, o papa, a amiga, o pastor, tudo bem. Se você não quer ir direto nele, é melhor ser no pastor do que ficar fulano, ciclano. Isso já é fofoca. Vai num líder, vai numa pessoa de autoridade. Mas não fique esperando que ele vá resolver o seu problema com aquela pessoa. Porque a gente também tem essa mania, né? A gente fala as coisas para o pastor, tipo assim, ó. Agora o filho é seu, tá? Resolva você, o abacaxi. Querido, o abacaxi é seu. Eu posso até ajudar você a descascar, mas eu não posso descascar por você. Você está entendendo? E Deus não quer que eu descasque para você, nem posso. Porque a Bíblia, aquilo que a Bíblia fala, você tem que fazer, querido. Você tem um problema com fulano, vai você e ele. Conta o que aconteceu e acerta. Não adianta você contar para o líder e ficar esperando que o líder resolva para você. Claro, volto a dizer, é melhor você contar para um líder do que ficar contando para todo mundo. Mas vai você com essa pessoa, fecha a porta e trata com ele, resolve. Se tiver que brigar, briga. Confronta. Só que brasileiro tem medo de confronto. Brasileiro é uma coisa complicada. Você vai no restaurante, o negócio não está bom. Não volto nunca mais. Falo, puxa vida, se eu fosse o dono do restaurante, eu ia gostar que alguém me dissesse, olha, essa carne aqui, ó, tá um chiclete, viu? Hoje aconteceu isso comigo. Eu ia gostar que me falasse. Porque, pelo menos, eu posso tomar uma providência, se eu fosse a dona do restaurante. Mas não, brasileiro é assim. Eu falo brasileiro porque espanhol não é, né, gente? Eu sou filha de espanhol também. Espanhol já... Calma, também não precisa ser espanhol.
Por quê? Nós hoje não somos mais nem brasileiro nem espanhol, nós somos cidadãos do reino, amém? Mas a gente tem que ser assertivo. Sabe o que é ser assertivo? Resolver. Isso exige maturidade, coragem, confrontar. Não gostei do que você fez, estou chateada com você, pastor. Sabe aquele dia? Isso aqui, ó, aconteceu, estou chateada, estou de mal. Para ficar de bem. Senão nós vamos ficar de... Aí, sabe o que a gente faz? Os crentes, a gente faz assim. Perdoei. Só que, E eu perco a bênção. Cada vez que o pastor vai ministrar, eu nem consigo receber a palavra dele, ou dela. Porque eu estou aqui, ó, com o que você me fez, Atos. Não resolvi. Aquele dia que você passou por mim, nem cumprimentou. Aquele dia que você gosta. E eu acho até que você gosta mais do fulaninho que de mim. Atos, estou chateada, pô. O que foi aquele dia? Isso exige coragem. Por que eu estou falando essas coisas, gente? Porque às vezes uma coisinha pequenininha vira um monstro. Claro, gente, a depressão acontece por inúmeros fatores. Às vezes são coisas que não é uma coisa grande, são coisas pequenininhas que se acumulam. É um conjunto de coisas, é problema familiar, é problema no trabalho, aí chega na igreja, tem problema, e tem problema na igreja, porque a igreja tem gente. Igreja tem gente. E onde tem gente tem problema, porque a gente é humano, a gente erra, a gente pisa no pé do outro, mas a gente também ajuda o outro a levantar. Então, queridos, nós vivemos dias maus, onde Deus está requerendo da igreja maturidade. Chega de uma igreja que entra e sai, só buscando só os seus próprios benefícios. Sabe, esse espírito de clientelismo tem que sair do nosso meio. Não, eu venho aqui. Aqui eu gosto, tem ar, tem ventinho, me tratam bem? Então tá bom. Não, aqui eu já não gostei, vou para aquela. Tem uma igreja em cada esquina, mas você tem que saber o seu lugar no corpo de Cristo, e aconteça o que acontecer, você tem que ficar firme, cara. Não pode. Do contrário, você vai ficar crente borboleta. Aonde que me tratam melhor? Eu gosto mais do louvor daqui. Não, mas eu gosto mais da palavra de lá. Não, mas eu gosto mais que os irmãozinhos aqui me tratam bem. Por favor, saiba o seu lugar, se engaje, se comprometa e sirva. Sirva. Você quer ser curado da depressão, querido? Se engaje, se comprometa, ache uma motivação. Por que eu digo ache uma motivação? Porque quando você está deprimido, você não tem vontade de nada. Você não quer levantar da cama, quanto mais trabalhar e fazer alguma coisa. Mas é aí que você tem que se obrigar. Tem que chegar para a diaconia, tem que chegar e falar assim, o que é que eu posso fazer? Pôr vasinho na mesa, eu vou pôr vasinho na mesa. Mas eu vou fazer para Jesus. Eu vou fazer com amor. E nisso, você é curado. Queridos, nós vamos olhar agora. Deus tem maneiras muito diferentes de operar. Como eu falei aquele dia que eu estava ali no louvor, ninguém orou por mim. Durante o louvor, Deus arrancou a dor. Pode ser que seja servindo, se engajando, se comprometendo no ministério infantil ou na diaconia. Tem tanta coisa para fazer, né, Roberta? E a gente vê, né? É meia dúzia que a gente conta e são incansáveis, né? Não tem tempo ruim para a Roberta, para tantos outros, né? Ministério de dança. Olha o Rian aqui, que exemplo de superação no meio da dor. No meio da dor, em Cristo, ele encontrou alegria, né? Para dizer, Jesus é a minha alegria. Eu não dependo de nada, aconteça o que acontecer. O Senhor reina, e Ele é poderoso. E Ele é a minha força, e Ele é o meu sustento, e Ele é o meu alicerce. Eu estou firmada nele, e aquele que está firmado nele não vai cair. Você pode tropeçar, você pode escorregar. Mas 7 vezes cai o justo, de todas as 7 o Senhor o levanta. Então, querido, se engaje, se comprometa, sirva, descubra onde você pode ajudar. Sabe, existe alguma coisa muito terapêutica em servir, em ajudar o outro. Gente, a Bíblia diz, se Jesus diz que mais bem-aventurado é dar do que receber, gente, Ele sabe o que está falando. Só que a gente vive num mundo que a gente só quer receber, só quer dar, só quer para mim. Eu primeiro, eu segundo, nós queremos a melhor vaga para o carro, o melhor lugar na fila, nós queremos, né? Gente,
Outro dia eu estava vendo um negócio sobre o Japão. Que no Japão, quando tem crise, as famílias fazem fila e cada um só pega aquilo que precisa. Porque eles têm essa coisa do coletivo muito forte. Gente, em outros países a gente vê, né? Tem uma crise, o pessoal se mata, um atropela o outro para pegar tudo no supermercado. Só que nós somos do reino. Nós já não somos mais brasileiro, nem espanhol, nem tem mais temperamento italiano, né? Isso já ficou tudo na cruz. Cristo em nós, a esperança da glória. Aquele que está em Cristo, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Amém, queridos? Então, eu vou convidar você a ficar de pé. E se você é corajoso e quiser, nós vamos pedir para o Senhor operar no nosso meio. Eu em mim não tenho nada, gente. Mas o Senhor, Cristo em nós, Cristo em você, em você, em você, em você, pode tudo. Então, se você está passando, já passou por um episódio depressivo, se você tem algum familiar passando por depressão, chega aqui na frente, vamos orar. Talvez tenha que vir todo mundo aqui na frente, não tem problema. O vir na frente não é um reconhecimento, vir na frente é só um passo de fé. É dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu estou me dispondo. Dá um passo no seu lugar onde você estiver, dá um passo de fé. 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 E olha, eu vou falar uma coisa para você. Uma vez que você passa por uma experiência assim, de tanta dor, confie que Deus é poderoso, não só para te tirar desse buraco tão grande onde você está, mas para fazer com que você saia muito mais forte, transformado, restaurado, sensível e disposto a estender a mão e ajudar o outro. Eu digo que quem passa por uma experiência assim nunca mais é o mesmo. Você desenvolve sensibilidade, você adquire amor. Você sabe, você pode, como Jó, dizer, foi-me bom ter passado por aflição. Eu vou pedir para o pastor Alice, pastora Jane, os demais pastores, pastor Irene, sobe aqui. Vamos orar juntos, vamos estender a nossa mão. Pai querido, eis aqui o teu povo, Pai, e eu me junto a ele, Senhor. Pai, nós confessamos que sem Ti, nós nada podemos fazer. Sabemos, Senhor, que a ciência é limitada, os médicos, os remédios, Senhor. Pai, nós confiamos, Senhor, que só o Senhor, Pai, é a resposta. Cremos sim que o Senhor pode usar um médico, a medicação que eu estou tomando, ou que alguém está tomando, o Senhor pode usar tudo, porque o Senhor é Deus. Mas nós queremos juntos aqui declarar, nossa confiança está em Ti. Os nossos recursos vêm de Ti. As nossas fontes vêm de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Então, Pai, nós vamos juntos diante do Teu altar, confiando na Tua palavra em Hebreus, que declara que o Senhor pode se compadecer das nossas fraquezas. Nós temos um Deus que se fez homem, que experimentou a dor, que chorou. O Senhor chorou, Pai. O Senhor sentiu agonia. O Senhor sabe o que é solidão, o Senhor sabe o que é desamparo, o Senhor sabe o que é medo. Pai, o Senhor sentiu tudo isso, o Senhor entrou num corpo como o nosso para experimentar tudo isso, para levar tudo isso. Por isso, Pai, nós confiamos na obra da cruz. Naquela cruz, Pai, o Senhor levou todas as nossas dores, Pai, conforme diz em Isaías, Senhor. O Senhor levou a dor física, o Senhor levou o caroço, Senhor, aquela pessoa que tem um caroço, Pai, que está com medo. Aquela, Pai, eu sei que tem gente aqui que teve um diagnóstico, Senhor, de um caroço, de alguma coisa, Pai. Pai, o Senhor é poderoso, Senhor, para limpar. O Senhor é poderoso para fazer sumir esse caroço, Pai. Então, Pai, coloca a Tua boa mão de poder agora. Coloca, Senhor. Coloca nessas células, Senhor, que estão em desalinho, Pai. Entra com o Teu poder, traz cura física. Pai querido, aquele que tem alguma substância que está no cérebro, Senhor, que está em desacordo, Pai.
Está faltando uma substância, ou tem algo demais. Pai querido, visita o cérebro, visita os neurônios, visita a sinapse, Senhor. Toca agora, Pai, toca. Pai, essa fadiga crônica, nós repreendemos em nome de Jesus. Visita as glândulas adrenais, as suprarrenais, visita a tireoide, visita os hormônios, Senhor. Pai querido, vem alinhar agora, vem equilibrar onde há desequilíbrio, Senhor, onde, Pai, há desordem. Haja ordem agora, Pai, quando havia caos lá no início, o Senhor ordenou e houve luz, houve ordem. Para isso eu coloco agora, Pai, os sistemas, o corpo de cada um aqui, esse corpo físico, que é o nosso traje espacial do planeta Terra. Precisamos desse corpo em ordem para te servir. Precisamos desse corpo em ordem para completar nossa carreira e completar nossa missão no planeta, Pai. Em nome de Jesus e por amor ao Teu nome, porque o Senhor nos ama. Cura agora, alinha o organismo. Alinha o organismo de cada um aqui agora. Alinha a coluna. Pai, fortalece o joelho. Pai, ossos, músculos, nervos. Agora, Pai, em nome de Jesus, agora. Essa dor, seja física, seja emocional, essa pontada do peito, que você já acorda de manhã, essa angústia, nós colocamos no Teu altar, Senhor. Vem agora pelo poder do Teu Espírito Santo visitar. Vem estancar essa hemorragia. Vem estancar a hemorragia no corpo e na alma. Vem visitar o útero, os ovários. Vem estancar. Vem curar a endometriose, Senhor. Aquilo que é impossível, aquilo que é difícil demais. Visita agora, Pai, visita. Entra com o Teu poder. Entra com o Teu poder, visita braços, nervos, tendinite, bursite, Pai, infecção. Pai, o Senhor veio curar tudo. Não há nada difícil demais. O Senhor é o nosso médico, o Senhor é a nossa cura, o Senhor é tudo. Pai, essa dor na alma, Pai, esse vazio, esse luto, essa perda. Pai, tem dores que ninguém pode entender. Para onde iremos, Senhor? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Para onde iremos? Por isso estamos aqui. E obrigado porque o Senhor está aqui. O Senhor está tocando vidas, Pai. Curando traumas. Pai, visita a memória, limpa imagens. Pai, traumas, mágoas, dores, abandono, traições, desamparo, falta de amor, rejeição, pessoas que estão longe, que precisam de cura agora, Pai. Pai, essa vida, Senhor, glorifica o Teu nome nessa vida, Pai. Cura câncer, Pai. Cura, ó Deus. Vem alinhar, ó Deus, vem fortalecer. Vem fortalecer. Queremos Te agradecer, Senhor. Pai, eu quero Te agradecer porque eu sei que o Senhor é absolutamente fiel. O Senhor é maravilhoso. Então, obrigada porque o Senhor está agindo aqui agora. Obrigada porque o Teu Espírito vai nos acompanhar ao sair daqui. E eu oro, Senhor, para que o Senhor continue a fazer maravilhas. E aquilo que é impossível, Pai, a gente vai subir aqui e vai dar testemunho para a honra e glória do Teu nome. Amém, queridos. Você pode louvar o Senhor. Você pode dar palmas para Jesus. Recebe o Senhor. Recebe a honra, recebe a glória. Recebe a adoração.